Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre as narrativas religiosas. São todas as histórias transmitidas oralmente ou transcritas em livros de povos, de culturas, de religiões, até de famílias. São narrativas, são histórias. Por exemplo, histórias contadas ou histórias que vêm de geração em geração, escrita por algum livro, por alguma música, algo que é transmitido, algo que é lembrado. A gente pega lá na língua portuguesa, que é uma narração. É algo que aconteceu naquele tempo e que a gente realmente não viveu, mas a gente conhece através dessa história, dessa narração. Por exemplo, a criação do mundo. Existem muitas narrativas sobre a criação do mundo. Dentre elas está a narrativa religiosa, que nós podemos acompanhar através de contos da Bíblia, das parábolas, quem faz catequese, quem já foi em algum lugar religioso que fala sobre a criação do universo, dos 7 dias da criação. Isso é uma narrativa. A gente não viveu naquele tempo, mas a gente está sabendo, pois alguém está narrando para nós. Então nós estamos sabendo algo que aconteceu que a gente não viveu, mas fazia parte de um povo, de uma cultura, de uma religião. Não há em parte nenhuma do mundo alguém que não tenha narrativa. Por quê? Porque tudo que o homem, tudo que nós fizemos, a gente quer demonstrar. A gente quer que os outros saibam, que fique para a história. Então isso se tornam narrativas. Lá nos homens das cavernas, que desenhavam na parede, que desenhavam quando iam caçar, que animal caçavam. Isso são narrativas da pré-história. A gente aprendeu conforme essas narrativas. Quando não se havia como escrever, como deixar escrito, né? Era transmitido de geração para geração através da oralidade. O que que é oralidade? Eu contar uma história e essa história ser transmitida para outras pessoas, assim como eu contei. Por exemplo, existem religiões ainda que não têm nenhum livro, nada material, nada escrito. Não tem Bíblia, não tem Alcorão. Por quê? Porque são religiões que viviam da oralidade, da cultura. Eles passavam para gerações futuras aquilo que aprenderam só na fala, na escuta dos mais velhos, dos anciões, dos ancestrais. Então, aquilo que é passado de geração para geração só através da fala. Aí entram as narrativas para explicar algo também. Que tem aquelas narrativas que explicam a origem de alguma coisa, a origem do dinossauro, a origem da criação do mundo, entre as teorias de Big Bang, e surgiu o universo, fora as narrativas religiosas que são a da criação do mundo, dos 7 dias de Adão e Eva. Podemos citar que daqui a um tempo vocês vão falar para os filhos de vocês, para os netos de vocês ou parentes de vocês, que vocês viveram numa pandemia mundial. Essa pandemia mundial, ela vai ter arquivos, ela vai ter documentos que comprovem ela, que a gente está vivendo, porque a gente está numa era de tecnologia. Só que a narrativa pessoal de cada um, como foi que eu vivi, como foi que aconteceu, vai surgir de vocês, de cada um de nós. Nós vamos contar como aconteceu e as gerações vão passando e para frente, sempre. Então nós podemos resumir que narrativas são as histórias de como surgiram as religiões, como que elas começaram a aparecer, as tradições religiosas, como que elas começaram, assim como as histórias contadas dentro de cada religião, né? Que a gente tem a narrativa de como surgiu determinada religião, determinada tradição, e nós temos também a narrativa de como que essas religiões se manteram, a sua tradição, as histórias contadas dentro dela. Os índios têm muita narrativa de lendas, dos mitos, né? O mito da lua, o mito do sol, que é o deus sol e deus lua na religião indígena. Então, isso são as narrativas. Então, vamos lá para nossa atividade, né? Nossa primeira atividade que foi converse com os familiares sobre as perguntas a seguir.
Por que conversar com os familiares? Porque a gente quer saber a história dele, a narrativa que ele teve sobre aquele determinado assunto para passar para geração em geração. Não quer dizer que é o certo ou que é o errado, porque não tem certo ou errado. Aí a primeira questão era como foi criado o universo, ou seja, o mundo, os outros planetas e tudo que existe. Como ele pensa, como a sua família e até mesmo você acredita nisso. Será que foi pelo Big Bang? Será que foi pela criação de Deus? Ou outras criações, outros mitos, outras tradições? Então, o professor queria saber a essência disso, a essência de vocês pessoal. Questão 2 era desenhar ou escrever algo que você acredita que tenha, como tenha sido, né? A criação, conforme a sua conversa com a família ou sua pesquisa, você ia desenhar ou escrever. Será que foi pela criação de Deus? Ou será que foi pela criação a criação do universo foi através do Big Bang, de uma explosão? Ou surgiu do nada? Ou foi a evolução dos seres? Das moléculas. Então você é pessoal de vocês, essa primeira atividade. Até então, todo mundo que realizou essa atividade não está errado, porque é pessoal. Eu queria saber, conhecer para a gente entrar no assunto mesmo. Então tá tudo ok até aqui. A atividade avaliativa começa assim. As diversas religiões explicam de diferentes maneiras o surgimento do mundo, até do que existe nele da vida humana. Então a gente vai começar a conhecer as histórias de cada religião. Cada tradição tem uma maneira de ver o surgimento do mundo, tá? E a gente começou ali com uma história em quadrinhos, que é a história da Bíblia. Quem não conhece, pode pesquisar sobre ou pode falar com o professor que o professor vai mandar uma historinha. Então, a história em quadrinhos, ela conta os 6 dias da criação de Deus. Para quem acredita nessa narrativa, né? Para quem ouve essa narrativa, ali conta a história de cada quadrinho do dia que foi criado, o que foi criado. Para completar a história, é para vocês dizerem a número 2 ali. Escreva as semelhanças dos quadrinhos com a história da Bíblia. Caso vocês não conheçam, eu vou dizer para vocês entrarem em contato com o professor, que o professor vai mandar uma historinha escrita, que aí vocês vão poder comparar um quadrinho com a historinha. E a número 3 é que atitudes você tem para cuidar do mundo que Deus criou. Por quê? Cite 3. Por que a gente vai começar com essa história de Deus criou o mundo? Porque a gente vai estudar todas as narrativas. O professor não vai obrigar ninguém a acreditar nessa narrativa de Deus, assim como o professor não vai obrigar ninguém a acreditar na narrativa do Big Bang, por exemplo, ou da evolução. Nós vamos conhecer todas, tá bom? Qualquer coisa a gente entra em contato.